E aí pessoal, tudo bom? Nós vamos falar de Lei de Pascal, ou também conhecido como Princípio de Pascal, tá? É um princípio mecânico, tá, de fluidos, em que trata da multiplicação da força, né? Então você distribui uma força aplicada num certo ponto de um fluido e esse fluido sai de outro lado com muito mais força, como está aqui essa imagem aqui mostrando aqui abaixo, ó. Lei de Pascal. A pressão aplicada a um fluido no interior de um recipiente é transmitida sem nenhuma diminuição a todos os pontos do fluido e para as paredes do recipiente, né? Traduzindo, se você aplica uma força aqui nesse êmbolo, então a gente aplica uma força aqui, essa força vai causar um aumento de pressão naquele fluido. Esse aumento de pressão vai aumentar para cada partícula desse fluido e vai se distribuir por todo o recipiente. Se esse recipiente for muito rígido, ou seja, ele não vai deformar, que a ideia é essa, você tem aqui, ó, materiais de aço, tá? Em que não deforme com essa pressão, então essa pressão vai acabar passando e aplicando onde tiver movimento, no caso um outro êmbolo, tá? Que nem esse aqui, ó. Então esse outro êmbolo vai subir com mais força. Então repare aqui, olha o tamanho da força aplicada e olha o tamanho dessa força aqui que vai ser aplicada para levantar um carro. Esse desenho serve para exemplificar o que acontece com um tipo de macaco hidráulico que nem esse, onde você aplica uma força aqui desse lado, tem um êmbolo muito fino, uma área muito pequena, mas você movimenta muito, enquanto onde vai sair a força para levantar um carro tem uma área maior e muito mais força. Vamos ver a matemática disso? Então, desenhei aqui para a gente um esboço de como funciona um freio hidráulico. Aqui o pé do motorista que vai acionar o pedal. Esse pedal vai acionar um primeiro êmbolo aqui, que vai empurrar esse óleo, né? Vai causar uma diferença de pressão aqui nesse primeiro êmbolo. E essa diferença de pressão vai se espalhar por todo o óleo até chegar aqui, ó, nesse cilindro. Nesse cilindro nós temos aqui dois componentes que eu preciso destacar o nome deles. Um freio, geralmente de freio traseiro dos carros, que é o tambor e a sapata. O que acontece aqui, ó, ao pisar no pedal, o pedal empurrar esse êmbolo, repare o tamanho, tá? Olha o tamanho do caminho que esse êmbolo vai percorrer para empurrar todo o fluido, né? Todo o óleo. Já aqui, quando chega no cilindro, ó, as sapatas, tá? Eu tentei desenhar bem próximo ao tambor, onde aqui pelo desenho não dá para perceber muito bem a distância que existe entre elas, tá? Mas elas são muito próximas, tão próximas que o desenho não consegue destacar. Esse cilindro aqui, ó, com o óleo, recebe a diferença de pressão lá do pedal, ele empurra, esse lado aqui é móvel, ó, tá? Aqui também é móvel, aqui é fixo e aqui é fixo. Então as sapatas são fixas no tambor, nesse ponto bem aqui, e elas podem se mover aqui, ó. Então ao ser pressionadas, elas são empurradas contra o tambor, fazendo o pneu frear, consequentemente o carro também, tá? Então é esse atrito da sapata com o tambor que acaba ocasionando a parada do automóvel. Então repare, isso aqui é uma característica importante para a gente perceber. Onde você aplica menor força, o movimento é maior. Onde a força é muito grande, o movimento do êmbolo é menor. Tá? Então repare que você consegue parar um carro de mais de 2.000 quilos, né? Carregado com pessoas, com malas, a 100 km por hora, você consegue fazer esse veículo parar só com o peso do seu pé, da sua perna, né? Então, uma força muito pequena comparada à força que vai ser multiplicada aqui. Então, o movimento é grande onde a força é pequena e lá o movimento é pequeno onde a força é grande. Vamos exemplificar isso aqui, essa história todinha de novo, em cima desse desenho genérico de macaco hidráulico. Então, onde você aplica menor força, eu chamei de FE, a força de entrada. Você aplica uma força de entrada nesse êmbolo, ele vai se mover muito
A diferença de pressão que você causou nesse fluido vai se espalhar por todo o fluido e vai empurrar esse êmbolo que tem uma área maior. Ele vai subir muito pouco comparado ao êmbolo de entrada. Vai subir pouco, em compensação, vai subir com muita força. Né? Então você tem um ganho de força, você multiplicou a força. A área, chamei de área de entrada, é a área desse êmbolo. E a área de saída, a área desse êmbolo aqui. Né? Então repare que quanto maior a força, maior a área. Quanto menor a área, menor a força. Tá? Muito bem. Então aqui a gente já consegue definir duas equações importantes para a gente trabalhar com o princípio de Pascal. São essas aqui. Ó. Repara bem aqui. Ó. Nós temos diferença de pressão de entrada é igual a diferença de pressão na saída. Baseado nisso, o que é pressão? Né? De acordo com as aulas anteriores, pressão é Então, pressão é força sobre área. Então, a pressão causada na entrada, ela é a força de entrada sobre, dividido pela área do êmbolo da entrada. É igual à força de saída, que é grande, sobre a área do êmbolo de saída, que também é grande. Então, essa é a primeira equação que a gente pode trabalhar com macaco hidráulico, com o princípio de Pascal. A segunda equação envolve não a área, mas envolve justamente esse deslocamento que a gente causa no êmbolo, que onde a gente causa o maior deslocamento, onde a gente coloca menos força, e o outro, o menor deslocamento, onde tem maior força. A outra equação é essa, tá? Então eu vou lhe explicar aqui o porquê que essa relação existe. Então olha aqui para baixo. Aqui eu separei o volume de fluido que foi deslocado. Então aqui, imagine que você empurrou e esse total de fluido aqui, esse volume, foi deslocado nesse êmbolo menor. Quando você empurrou esse fluido, o que subiu lá foi algo que tem uma altura muito pequena, mas como tem uma área grande, o volume acaba sendo o mesmo. Então esse volume é igual a esse volume de saída aqui. Esse é o volume de saída, tá? E esse é o volume de entrada. Pois bem, como é que a gente calcula o volume de um cilindro? Não importa o formato, se é achatado que nem esse aqui, largo, ou se é esse aqui mais estreito. Volume é a área da base vezes a altura, que eu chamei de dE. Então, volume é a área de entrada vezes dE. O volume lá é o mesmo, a área de saída vezes ds. Pois bem, então o que eu quero com isso? Eu quero isolar a área nessas duas equações e substituir nessa primeira equação aqui. A gente vai obter a segunda, tá? Então veja só aqui, Bom, então substituindo isso aqui, tá? AS lá na fórmula, AE lá na fórmula, a gente vai obter isso aqui, vou trazer para cá. E agora, fazendo fração sobre fração, a gente vai obter isso aqui, Então, repete a primeira fração, que é FE sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda fração, que é DE sobre V. Eu fiz isso dos dois lados. Esse volume, como a gente combinou, é igual a esse volume aqui. O volume de entrada é igual ao volume de saída. Então, a gente pode cortar. O que nos dá
FE vezes DE sobre 1, FS vezes DS sobre 1, o que nos dá essa equação aqui de cima. Pronto, pessoal, essas são as duas equações que a gente pode trabalhar quando envolver macacos hidráulicos, qualquer tipo de sistema em que você vai ter um aumento de força, um ganho de força ao pressionar um fluido. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Próxima aula a gente vai ver um vídeo de empuxo.